Antônio chegou a recolher restos do filho que tinha sobrado na casa do assassino. Primeiro encontrei a clavícula nele. Depois a unha do pé. A unha. O couro. Entendeu? Aí segundo a costela. Entre os anos de 1980 a 2000, um caso ganhou as manchetes do Brasil inteiro, tendo repercussão inclusive mundial. Dezenas de crianças estavam desaparecendo no interior do Pará. Quando encontradas, descobriram a maneira desumana que elas tinham sido mortas, já que sofriam uma espécie de castração. Isso deixou o caso conhecido como os meninos emasculados. O culpado pelo crime foi preso, porém até hoje ainda rolam alguns mistérios sobre isso, já que não se sabe se ele agia sozinho. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de um dos casos criminais mais chocantes do país, Francisco Chagas e os meninos emasculados. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta você já sabe. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então se você tiver menos de 18 anos, já pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra poder ganhar uma graninha em algum dos jogos. Sempre lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né, como o Crash, o Double, o Mines, e hoje a gente escolheu aqui para jogar o Crash. Vamos lá, galera, hoje a gente vai jogar o Crash, então, vocês já sabem como é que funciona, você coloca um valor aqui, começa o jogo e tem que retirar antes de crashar, senão você perde tudo, beleza? A gente tá com uma banca aqui de 20.460, vou colocar 2.000 aqui e começar o jogo. Bom, tá subindo aí, vou esperar pelo menos dobrar, tá? Assim que dobrar eu retiro. Aí, dobrou, retirei em 2.1. Deu bom. Então olha a nossa banca lá como aumentou, né? Vamos agora para 22.660. Para jogar basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1 para você já conseguir experimentar os jogos da plataforma. Uma novidade é que agora a Blaze tem um suporte para você tirar as suas dúvidas. Basta você descer até a aba que está escrito suporte ao vivo. Assim que abrir a caixa de diálogo você vai perceber que tem algumas sugestões de dúvidas, mas você também pode digitar a sua caso você tenha uma. E se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, use o código do canal chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. A cidade de Altamira fica localizada no estado do Pará, com a sua população no ano passado estimada em pouco mais de 125 mil habitantes. E foi na simpática cidadezinha que infelizmente um monstro cometeu uma série de assassinatos de crianças durante mais de uma década. O caso. O desaparecimento de mais de 40 crianças começou a acontecer em 1989, o que assustou todos os pais e crianças da pacata cidade. A ideia de brincar livremente pelas ruas de Altamira já não era mais uma opção. Os 3 primeiros casos de desaparecimento aconteceram entre agosto de 1989 até o mês de julho do ano seguinte. Os meninos que tinham entre 8 e 10 anos teriam sido abordados por um homem, os chamando para fazer algo que provavelmente uma criança não veria maldade. Mas no caminho, o desgraçado colocava algum pano embebecido de algum produto químico para desmaiar as crianças. Quando elas acordavam, percebiam a situação em que estavam, já sem roupas, sangrando e abandonadas. Nesses 3 casos, os meninos felizmente conseguiram sobreviver e foram resgatados, mas com sinais de que tinham sido abusados, sofridos maus tratos, além de terem órgãos retirados. A primeira prisão. Logo após os primeiros casos, durante as investigações, o morador de rua Rotílio de Souza foi preso. 2 crianças tinham o reconhecido. Conforme os meninos somem, testemunhas passam a dar depoimentos. Falam dos suspeitos que viram perto dos locais dos crimes. A polícia prende um homem chamado Rotílio. Só que pouco tempo depois ele morreu em sua cela de uma maneira estranha. Aí suicidaram ele, né? Bom, se o assassino morreu, o problema então estava resolvido, não é?
Pior que não, os sumiços das crianças continuaram, mesmo após a morte de Rotílio, ou seja, ele não era o culpado. Os novos casos de desaparecimentos aconteceram entre o começo de 1991 e março de 1993, mas 11 meninos entre 8 e 14 anos sumiram e 6 corpos foram encontrados com os mesmos sinais que os de 1989, o que fez as autoridades ligarem os casos e perceber que se tratava de um serial killer. Os principais suspeitos no início eram pessoas mais chegadas das vítimas, mas depois de perceberem a ligação entre os casos, as autoridades começaram a achar que existia uma quadrilha de traficante de órgãos em Altamira, já que muitas vezes as partes retiradas eram feitas com bisturis. Isso é um crime que vem da alma. A troco de quê? Só da maldade humana? Ou a troco de tráfico de órgãos? É cruel. Também se suspeitava de uma rede de tráfico de órgãos humanos. No total, 14 vítimas foram contabilizadas, mas poderiam ser até mais. Teoria 1. Fizeram uma ligação do caso com 2 médicos que chegaram em 1990 na cidade, Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão. Eles foram presos, prestaram depoimento e foram soltos. Isso porque o laudo da perícia comprovou que o jeito que retiraram os órgãos das crianças não era uma maneira que dava para ser usada com o intuito de transplante, por exemplo. Com esse processo arquivado, em 1993 surgiu a teoria envolvendo uma seita, a Seita Luz. E, mais uma vez, envolvendo os mesmos médicos de antes, que então fariam parte desse grupo que pregava basicamente que Deus é uma farsa e que as crianças eram instrumentos inconscientes da grande farsa de Deus. Eles eram violentos, e ainda focavam na galera nascida depois de 1981. Sendo assim, mais uma vez, os médicos foram presos. Além deles, Valentina de Andrade, fundadora da seita, também se envolveu, já que a organização já tinha sido investigada um ano antes por causa do caso do menino Evandro, e de existir um vídeo onde ela aparentava estar em transe e mandando ali matar criancinhas. Essa galera da seita ainda acreditava que, castrando as crianças, elas receberiam alguma espécie de poder. Por causa das informações que tinham, Éder Mauro, o delegado do caso, concluiu que os culpados eram os participantes da Seita Luz, durante rituais de satanismo e magia. Porém, não existiram provas fortes de que haviam sido eles, já que tudo era com base apenas em dados de casos anteriores e no depoimento de testemunhas, como, por exemplo, disseram ter assistido a cultos com a presença dos acusados ou de terem visto um dos médicos perto de onde um corpo foi encontrado. Com isso, 7 pessoas foram acusadas, os médicos Anísio e Césio, acusados de fazer a castração, Amailton Madeira Gomes por atrair e abusar das crianças e que teria sido visto com sangue em sua roupa depois do desaparecimento de uma das vítimas, Carlos Alberto Santos Lima, um policial que trabalhava como vigilante no posto de combustível de Amailton e que teria confessado participar do suposto grupo criminoso, Aldenor Ferreira Cardoso, outro PM acusado de agir como segurança do grupo, José Amadeu Gomes, pai do Hamilton, acusado de ter sido o mandante dos assassinatos, já que teria feito ali os rituais com o intuito de alcançar ali ganhos financeiros, e a Valentina, a líder da seita e mentora dos homicídios. 5 dos 7 acusados tiveram a prisão preventiva decretada, menos Valentina e José Amadeu. O caso ganhou repercussão até na gringa e, com o desespero de entregar logo os acusados por causa da pressão feita, as investigações não foram tão bem assim, já que tiveram várias falhas, como a falta de perícia e da autópsia no lugar e nos corpos encontrados. Mesmo com as falhas, em setembro de 1993, rolou o indiciamento do Ministério Público, teve o depoimento dos informantes e testemunhas e nada mais concreto. Então, no começo de 1994, Roberto Pinho, o promotor do caso na época, absolveu geral pela falta de provas e, novamente, esse caso tão triste se via sem solução. Antônio Ferreira, o assistente de acusação, não aceitou a decisão do promotor e decidiu pedir o depoimento de Edmilson Frazão, um homem que já tinha dado seu depoimento uma vez, onde ele disse que teria sido convidado, então, a atrair os meninos para, no fim, sofrerem a emasculação. Para quem não sabe, emasculação é quando corta o... Vocês entenderam, né?
Entenderam? Ele depôs mais uma vez e se contradisse, né, com o primeiro depoimento com relação às datas. Mesmo assim, o juiz considerou o depoimento e pronunciou ali as 7 pessoas de novo. Em novembro de 94, Castelo Branco, um procurador, viu que o promotor Roberto Pinho estava certo com relação à falta de provas consistentes no caso e decidiu que o processo seria anulado. A revolta mais a prisão. Essa decisão causou revolta na população que decidiu protestar. O estranho era que, mesmo sem as provas concretas, o último caso tinha sido em julho de 93, e em setembro do mesmo ano, que foi quando rolou a prisão preventiva da galera, os ataques contra as crianças tinham cessado. Ou seja, tudo levava a crer realmente, né, que eram eles mesmos os culpados, né, ou mesmo com falta de provas. Com a população em cima, em dezembro de 1994, rolou uma votação onde os desembargadores decidiram manter a prisão do povo da seita e continuar o processo, que no caso era esperar o julgamento pelo júri popular. No dia 24 de março de 1995, a principal testemunha resolveu complicar mais ainda o caso. O Edmilson Frazão quis dar um novo depoimento e lá ele negou tudo o que tinha falado, né? Disse que sofreu pressão dos policiais, nos depoimentos dados anteriormente. Só que 3 dias depois disso, Frazão foi ao tribunal de novo e voltou mais uma vez atrás, dizendo que o primeiro depoimento lá no início era o verdadeiro. Com isso, rolou pedido de habeas corpus para o STF pelos advogados de defesa da galera da seita, dizendo que o juiz agia parcialmente, né, o que impedia o direito de defesa. Eles reconheceram isso e uma fase nova de instrução começou, né, sendo que a fala dos réus tinha sido anulada. Mas antes dessa decisão ser tomada, em agosto de 1995, o médico Césio Brandão, preso por mais de 2 anos, teve a sua prisão anulada e com isso, Césio disse que processaria o Estado, dizendo ter sido usado como uma espécie de bode expiatório das autoridades, com o intuito de esconder as falhas cometidas durante ali a investigação. Mas não foi só Césio que recebeu a soltura. Mais à frente, os outros advogados, né, usaram o médico como exemplo e assim todos os acusados também foram soltos e ficaram esperando o julgamento em liberdade. O mesmo ataque num lugar diferente. Estava tudo tranquilo então na medida do possível, sem rolar novos ataques em Altamira, porém parece que eles apenas mudaram de lugar, já que começou a ter casos parecidos no interior do Maranhão, entre 1991 e 2003. Crianças que tinham de 4 a 5 anos e eram de áreas mais pobres estavam desaparecendo e não existia nenhuma pista até os seus corpos serem encontrados em áreas isoladas de mata. Nessa região, garotos também foram encontrados mortos e com os mesmos sinais das crianças ali de Altamira, com abusos e castrados. 5 corpos foram encontrados entre 1991 e 1992. Os crimes deram uma pausa, mas voltaram em 1994, quando várias crianças desapareceram e dessa vez os corpos não foram encontrados. Até que em 1996 acharam o corpo de um menino chamado de Nerivaldo dos Santos Ferreira e a partir disso não parou mais. A cada ano continuou sendo encontrado entre 2 a 3 corpos pelas redondezas do Maranhão, sempre com os mesmos sinais. Na região esse caso ficou conhecido como o Tarado Estripador. Como em Altamira rolaram investigações, pessoas foram acusadas, presas e soltas, mas a ideia do serial killer não era comprada pelas autoridades e muito menos ligaram os casos de Altamira com os do Maranhão. Até que no dia 3 de setembro de 2000, um menino chamado de Hermógenes Colares dos Santos, que morava em São Luís, desapareceu e daí finalmente o verdadeiro culpado apareceria. O monstro. Francisco Chagas nasceu no Maranhão e junto com a sua avó foi morar em Altamira. Lá ele estudou, trabalhou sempre para ajudar a família, até que em 1991 e 1994 começou então a morar entre as 2 cidades, Altamira e São Luís. Em São Luís, Francisco se casou, teve 2 filhas, mas em 1998 se divorciou e passou a morar sozinho em São Luís do Ribamar. Pela galera da região, ele era considerado uma boa pessoa, um bom vizinho, mas mal sabiam eles o verdadeiro caráter do homem. Como comentei, o garotinho Hermógenes, ele desapareceu e seus pais começaram a procurar ali logo em seguida, né? Levaram a foto do menininho para tudo quanto é canto. Ficaram sem notícias do filho por 2 meses, até que Maria, a mãe de Hermógenes, passou na casa do Francisco Chagas, que era conhecido deles, e perguntou lá sobre o filho. Na hora, ela estranhou um pouco porque o Francisco ele ficou meio assustado, falou que não sabia do paradeiro da criança e quando ela pediu água, ele negou dar água para a mulher dizendo que não tinha. Isso porque atrás dele tinha um copo e uma jarra cheia.
um pouco suspeito, eu diria, né? E Maria também achou. Maria e Antônio decidiram então comentar com a família, né, o que tinha acontecido, comentar com as autoridades também, mas infelizmente não deram muita bola para isso. Infelizmente, o corpo de Hermógenes foi encontrado alguns dias depois e com os mesmos sinais dos anteriores. Em fevereiro de 2003, Daniel, uma criança de 4 anos que os pais eram separados, estava dormindo na casa do seu pai em São Luís, mas um tempo depois de ser colocado no quarto, o garoto misteriosamente desapareceu, sem pista alguma e sem nenhum barulho. Mônica, que era a mãe de Daniel, soube e foi até a casa do ex-marido. Juntos eles foram às autoridades e deram o seu depoimento. Mais uma vez aí o caso não chegou a lugar nenhum. Eu achava assim, meu Deus, tanta criança desaparecendo, mas eu também levava aquilo, né, como mais um noticiário. E eu nunca imaginava que eu estava prestes a passar tudo aquilo. Em dezembro do mesmo ano, Jonathan, de 15 anos, também desapareceu. No caso dele, foi quando saiu para buscar uma fruta. Ele disse para a irmã que não iria sozinho, mas sim com um mecânico chamado de Francisco das Chagas. Bom, nessa finalmente o assassino deu uma brecha para ser pego. É claro, as autoridades foram atrás dele. Francisco foi preso 6 dias após o desaparecimento de Jonathan como suspeito, graças à informação de sua irmã. Óbvio que ele negou tudo, né, e ainda disse ali que não tinham provas concretas. Mas, em 16 de janeiro de 2004, encontraram as ossadas de Jonathan, que confirmaram depois do exame de DNA. O detetive Wilton, ele também encontrou uma camiseta amarela cortada e lembrou que tinha visto algo parecido na cena do crime cometido em 2000. Pesquisando nos arquivos, ele encontrou mais um caso parecido no ano de 2002. Wilton ainda começou a registrar com GPS os lugares onde os corpos eram encontrados e fez uma espécie de mapa de onde todos os crimes tinham acontecido. E todos eles ligavam no lugar onde o Francisco trabalhava, né? E foi com essas provas, então, que conseguiu um mandato para investigar a casa de Francisco em março de 2004. A casa onde Francisco das Chagas morava é hoje um terreno baldio, sem nenhuma parede e cercado por muros sem acabamento. Nunca mais ninguém quis morar aqui. Flores começam a crescer em meio ao lixo. Uma geladeira velha apodrece. Na casa de Francisco tinham cartilagem humana no chão de terra, além de pele humana. Em uma parte da casa perceberam que o chão estava recém-batido. Decidiram então escavar. Nela encontraram o corpo de Emanuel Diogo. Ninguém sabia do seu desaparecimento. O corpo estava amputado em 2 partes e as pernas amarradas com arame. O cara era um doente, psicopata. Nesse mesmo dia, o corpo de Daniel também foi encontrado na casa e descobriram que Francisco tinha se relacionado com a cunhada da mãe do Daniel e frequentava a casa deles. Alguns até diziam que Francisco era canibal. Ele tirou a carne do meu filho, fez churrasco, como ele fazia com algumas crianças. Fez churrasco, fez festa. Você já viu tirar a carne de uma criança e fazer churrasco para dar para outras pessoas que não sabem nem o que está comendo? Você já viu ele dizer que o meu filho foi a última caça dele? A gente nunca pode comprovar isso. E ele nunca confessou para a gente que ele realmente fazia isso. Então, se ele comia ou não, eu não sei te informar. A confissão. Sem poder negar, Francisco confessou os crimes registrados e muitos outros. Ele disse ter matado, entre 1991 e 2003, pelo menos 28 meninos em São Luís e ainda disse onde estavam alguns dos corpos, que quase sempre também tinham sinais como perfurações, queimaduras e até marcas de mordidas. Francisco das Chagas é preso no estado vizinho do Maranhão. Quem que botou desse menino? Fui capaz dele. E mais? Quem que capou ele? Canivete. O serial killer confessa a morte de pelo menos 28 meninos, todos emasculados. De acordo com o psicólogo responsável pelo seu laudo, ele é um psicopata e, para piorar, ele ainda fingia ajudar nas buscas pelas crianças. Os julgamentos.
Em dezembro de 2003, a galera acusada de Altamira foi à júri popular e 2 dos sobreviventes deram seu depoimento. O Toniel da Costa, que tinha 10 anos quando foi atacado em 1989, que inclusive reconheceu o PM Carlos Alberto como quem o atraiu para um lugar isolado, e Valdiclei Pinheiro, que tinha 9 anos em 1990, que deu depoimento também, acompanhado de uma psicóloga e reconhecendo o mesmo PM como responsável do seu ataque. O PM Carlos foi condenado a 35 anos de prisão, Valentina foi absolvida pelo júri popular por falta de provas, além do caso ter sido prescrito pela idade que ela já tinha, mais de 70 anos. O médico Anísio foi condenado a 77 anos de prisão, Césio foi condenado a 56 anos e Hamilton Gomes a 57 anos de prisão. Não, senhor, eu sou inocente, eu provo isso. Agora, algumas testemunhas reconheceram o senhor próximo a cadáveres de crianças. Isso procede? Não, tem somente uma única testemunha de acusação contra mim. O homem que aparece do outro lado da tela está envelhecido, mas mantém a firmeza do passado. O senhor é inocente? Sim, eu me considero inocente. Césio diz que foi surpreendido ao receber a primeira ordem de prisão em julho de 93. Confissão em Altamira. Quando prenderam Francisco no Maranhão, descobriram que ele também tinha morado em Altamira e assim começaram também a ligar aqueles crimes de lá com ele. Ele assumiu ter cometido os crimes no Pará também, o que deu ali um total de 42 vítimas. Ao ser ouvido pela polícia, Francisco das Chagas chegou a admitir os crimes. Uma vez que a gente empurrou ele, colocou o sangue do menino. Foi total. Foi. Colocou o sangue do menino lá e o negócio dele. O sangue dele foi colhido da mão esquerda dele. Nessa, o julgamento em Altamira meio que deu ruim, porque o Francisco tinha confirmado ali, afirmado que ele era o responsável pelos casos, e para provar, ele contou tudo nos mínimos detalhes, até as conversas, e ter confessado algo que ninguém sabia, tipo ele ter amputado o dedo de uma das vítimas. Mas mesmo assim, o MP não aceitou a confissão de Altamira e o julgamento permaneceu válido. Mas as investigações feitas pela Polícia Federal e Polícia Civil mostravam que ele realmente era o culpado, o que fez com que Chagas fosse indiciado, mas não sendo julgado no Pará. Hoje em dia, ele nega que cometeu o crime, os crimes, e que quem cometeu o crime não é normal. A justiça do Maranhão me fez um monstro para a sociedade. Eu acho que a pessoa que faz isso, ele não é uma pessoa normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Eu tô falando isso porque não é porque eu tô sendo acusado de ter feito isso, mas eu não fiz. Vale lembrar que os acusados homens que foram reconhecidos pelas testemunhas têm similaridades com Chagas, Ou seja, pode ser que tenha acontecido alguma confusão na hora do desespero, não é? A sentença. O Francisco ele foi acusado e sentenciado pelos assassinatos do Maranhão, e recebeu nada menos do que uma sentença aí de 580 anos e 10 meses, que cumpre na penitenciária regional de São Luís desde o ano de 2004. Em 2013, o caso ganhou mais notoriedade, isso porque o Brasil foi denunciado por ONGs, a Organização dos Estados Americanos. De acordo com eles, o Brasil não dava segurança para crianças pobres, tornando elas alvo fáceis para situações aí como essas, de pessoas que envolvam pessoas de mau caráter. A prisão de Francisco fez com que o Brasil não recebesse uma punição na Corte Internacional de Direitos Humanos. A ação foi encerrada. Mesmo assim, o Brasil se comprometeu a várias coisas, como a de punir Francisco e também a de indenizar familiares ali de forma vitalícia, das vítimas ali do Francisco. Em uma reportagem antiga, um dos sobreviventes confirma ter vergonha da emasculação. Eu não sei. Você sonha ainda com aquele dia? Aí mesmo temos pesadelos. A última informação obtida sobre esse garoto é que em 2014, já adulto, foi autuado por furto em Altamira. Os mistérios.
Pela falta de perícia e dos exames de DNA, muitos mistérios ainda ficam, né? Como o motivo de Francisco cortar a camiseta das vítimas ou se era realmente ele que abusava delas, já que ele só realmente confessou que matou as crianças, mas não disse nada sobre o resto. As famílias dos acusados de Altamira que estão presos continuam tentando provar a inocência deles. Já a Valentina morreu em dezembro do ano passado com 91 anos. Fora os familiares das vítimas que seguem sem ter uma decisão comprovada sobre o caso de Altamira, além das mães que sentem a ausência dos filhos e as que não tiveram os corpos nem mesmo encontrados. Ele violentou seu filho, mas depois de morto. Mas assim mesmo, violou meu filho. Isso é que é doído, não é morrer. E morrer é nosso destino, é da maneira que ele fez com meu filho. Você saber que seu filho foi violentado. Sendo assim, muita coisa segue em aberto nesse caso, eu diria, né? Será que Chagas trabalhava sozinho, trabalhava com alguém, né? Isso fica aí uma pergunta, né? Eu não sei, mas comenta aqui o que você acha sobre isso. Lembrando que a gente tem vídeos todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau!